Boa noite, queridos, amém? Oi, meu nome é André, sou um servo amado de Deus, trabalhando no Celebrando a Vida. Graças a Deus, há 9 anos a gente vem participando, celebrando, e em determinado momento da vida a gente entendeu que todas as nossas dificuldades e aflições, elas não eram só para nos derrotar, mas para, além de nos abençoar, poder abençoar a vida de outras pessoas. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, caminhando com Celebrando a Vida, caminhando com todos esses servos que estão aqui. O pastor falou assim: o André que faz a roda girar. Não é não, irmãos, não é não, são eles que fazem. Eu só fico ali como um cara chato ali, que eles ficam assim: pô, mas mais uma vez, André, mais uma vez, de novo, e de novo, e de novo. Eu sou a pessoa que está ali juntando, falando assim: cara, você tem potencial, você tem poder, você vai conseguir. Encontra o pessoal no meio da rua, né, que quer fugir, e ele fala assim: não foge não, que você consegue e que você pode ser bênção na vida de outra pessoa. Então é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande estar com você aqui nessa noite para falar sobre Celebrando a Vida, sobre esse tema, né, que a gente trouxe aqui, celebrando a vida comum, princípios e passos. E eu quero falar com você sobre esse tema, porque nós estamos vindo aí há 3 semanas, hoje é a 4ª semana, com vários temas que são muito importantes. Irmãos, eu queria dizer para você que você precisa valorizar uma igreja que olha para você, não somente a sua vida espiritual, mas a sua vida cotidiana, como você vive no seu dia a dia. Quem você é, quem você se apresenta ser diante das pessoas, diante da empresa que você trabalha, diante do teu local, diante da sua família. Você precisa valorizar uma igreja que olha para você além do espiritual, porque o seu espiritual, sim, seu espiritual é muito importante. Mas a sua vida cotidiana, como você caminha, as relações que você tem, as reações que você tem, mediante as circunstâncias da vida que você vive, também são muito importantes, porque são elas que apontam a sua vida para Cristo. E falar sobre Celebrando a Vida, para mim, é algo que me traz muita alegria. Então, eu não quero perder tempo, e eu tenho um monte de coisa para falar para você. Eu espero poder falar no tempo que eu tenho, tudo que eu tenho preparado, em nome de Jesus. Pega sua Bíblia comigo aí, e nós vamos ler a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo de número 4, versículos de número 6 até o 10. Tiago 4, de 6 a 10. Irmão, Tiago é um dos livros que mais fala sobre a vida cotidiana, sobre como nós temos que ser como cristãos, sobre comportamento. É um livro fantástico. Assim, eu sou suspeito de falar, porque Tiago é um livro que eu acho que eu já li umas 100 vezes esse livro. Toda hora eu estou lendo o livro, como ele é um livro pequeno, então rapidamente você, né, numa ida do metrô, daqui para o centro, a gente lê Tiago. Então, assim, eu tenho a oportunidade de ler esse livro várias vezes, várias vezes. Eu amo esse livro e, assim, eu acho que a palavra é muito propícia para poder te explicar um pouco sobre celebrar a vida comum. Tiago, capítulo 4, versículo de 6 até o 10. Você achou? Amém? Posso ler? Diz assim a palavra de Deus: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Eu gostaria muito que você guardasse essa frase. Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Feche seus olhos rapidamente. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos que o Senhor fale através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse para você, falar de Celebrando a Vida é algo que traz muita alegria para o meu coração. E eu já venho lendo esse texto que eu escrevi, né? Eu até
pensei para falar aqui, que talvez é um capítulo do livro que eu tanto anseio escrever. E enquanto eu escrevia, enquanto eu lia esse livro, isso era ministrado dentro do meu coração. Mas quando eu estava sentado ali, e as nossas irmãs estavam aqui na frente, falando sobre as experiências de vida dela, Deus começou a falar comigo ali sentado, para que eu mudasse a forma de como explanar tudo o que eu escrevi para você. Eu ainda vou falar do que eu escrevi, mas eu quero falar para você baseado naquilo que eu vivi e tenho vivido. Porque mais importante do que te falar sobre a palavra de Deus é falar da palavra de Deus aplicada na vida de alguém, aplicada na minha vida, para que você possa ver que realmente pode fazer sentido para você também. E eu quero começar essa pequena palestra, esse pequeno estudo, falando para você que se existe uma vida comum, é porque também existe uma vida de excelência. E nós cremos, irmãos, todo esse grupo que estava aqui na frente, todos nós servos do Celebrando a Vida, nós cremos que Deus quer que você viva uma vida de excelência. Uma vida de excelência, ela existe. Você com certeza quer ser um melhor pai, uma melhor mãe. Você quer ser um melhor profissional. Você quer ser um melhor amigo, um melhor cristão, melhores professores, melhores alunos, melhores vizinhos. Com certeza você quer ser um melhor companheiro ou uma melhor companheira. Eu preciso te dizer que é impossível viver uma vida de excelência sem que você celebre uma vida comum. Então, antes de nós começarmos a falar sobre o que Tiago disse aqui para a gente, desses 4, 5 versículos aqui, eu gostaria de falar para você, gostaria de trazer para você algumas definições que são importantes para que eu e você, a gente entenda o que Tiago quer dizer aqui nessa carta que ele escreveu. A primeira definição que eu quero trazer para você nessa noite é sobre o que é vida de excelência. Você com certeza quer uma vida de excelência. Eu estava lá embaixo conversando com as irmãs antes da gente subir aqui para iniciar a conferência, e nós estávamos falando sobre vida de excelência. É muito comum que eu e você, a gente queira viver uma vida de prosperidade. Você quer viver uma vida onde você ganha dinheiro, aonde a sua família vai bem, aonde a sua saúde está sempre 100%, e a gente acha que vida em excelência, uma vida de excelência, é uma vida onde tudo sempre vai bem. Mas Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo ele vai falar para aquela igreja o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Então eu tenho que entender que, na verdade, vida em excelência não é uma vida próspera, uma vida cheia de dinheiro, mas é uma vida em liberdade, uma vida livre, uma vida onde nada me aprisiona emocionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Eu caminho passos em liberdade. Quando o Tiago vai dizer isso para aquela igreja, ele vai dizer: olha, não voltem a ser presos, não voltem a ficar num jugo de escravidão. Porque o que Deus deseja para você é que você viva uma vida em liberdade, uma vida excelente. E eu queria perguntar para você nessa noite: você vive uma vida de liberdade? Algumas perguntas que eu trouxe para você. Você tem liberdade de expressão ou você está preso a uma determinada forma de se expressar para ser aceito por um determinado grupo? Outra pergunta: você tem liberdade de pensamento ou você está alienado a uma forma de pensar porque é como as outras pessoas também pensam? Outra pergunta: você tem liberdade de comunicação ou você está preso a uma forma de falar porque todo mundo fala assim? Uma outra pergunta: você tem liberdade de opinião ou você se tornou tão preguiçoso com tantas opiniões que, ao invés de ter a sua opinião, você segue a opinião do outro? Uma outra pergunta: você tem liberdade religiosa?
Ou você se tornou tão religioso que a sua religiosidade, na verdade, afasta as pessoas de Deus e não faz com que elas se acheguem até Ele? Será que você tem liberdade para essa última pergunta aqui? Você tem liberdade de viver sem medo? Ou você está atrás de um estereótipo que te impede de alcançar um novo degrau na sua vida? Talvez você vai virar para mim e falar assim: não, eu tenho liberdade, André, eu sou uma pessoa livre. Será que você é livre? Será que você vive uma vida de excelência? Irmãos, eu e você queremos chegar nessa vida de excelência. Então nós precisamos entender que é importante saber que liberdade, na verdade, é o que Deus desejou para nós como uma vida de excelência. De alguma forma, viver uma vida excelente é possível, porque se não fosse possível, não haveria a oportunidade. Novamente, para você entender, uma vida excelente só é possível se você celebrar uma vida comum. E aí eu coloquei uma definição aqui sobre vida de excelência para você, né? Primeiramente, não, volta por favor. Primeiramente, a relevante importância em ressaltar que ela existe. Uma vida de excelência existe. E é caracterizada por ser uma vida livre, uma vida resolvida, em que há liberdade. É hora de você pensar se a sua vida ela é resolvida. E aí sim, tem uma frase, né, que a gente colocou aqui para poder, o próximo slide, por favor, que diz: é impossível viver uma vida de excelência sem que você celebre uma vida comum. Eu coloquei o meu nome ali porque eu acho que foi eu que escrevi essa frase. Entendeu? Porque eu fiquei pensando nela, falei assim, eu nunca vi ninguém, até procurei no Google para ver se alguém tinha escrito essa frase, não escreveu, eu falei assim, vou botar meu nome nela, porque vai que, né, que é verdade mesmo, foi minha, né? Vai que você posta lá, posta a foto minha lá e coloca lá o meu nome lá, né? Então, irmãos, é importante você saber isso. A primeira definição, vida de excelência é uma vida em liberdade, como Paulo fala para nós em Gálatas capítulo 5:1, para a liberdade que Cristo libertou. Uma outra definição que é importante, o que é vida comum? Porque se existe uma vida excelente, também existe uma vida comum. E aí eu coloquei uma definição aqui para você. Vida comum é a sua vida cotidiana, que está relacionada às ações e emoções, desde quando você acorda até deitar. Também está relacionada às relações e reações que você tem com as pessoas ao seu redor. Irmãos, vida comum é a vida que você vive todo dia. Aí você fala assim, André, mas você está dizendo que eu tenho que celebrar essa vida comum? Sim. Mas é simples assim? Sim. Porque, na verdade, você não reclama de uma vida em excelência, você reclama de uma vida comum. Você reclama porque você tem que acordar para trabalhar, você reclama porque você tem que ver aquele chefe de novo, você reclama porque você tem que falar com aquela pessoa de novo, você reclama porque você tem que pegar o metrô lotado de novo, você reclama porque você vive uma vida cotidiana, e a sua reclamação não é da liberdade, mas é daquilo que você vive todo dia. E se eu e você não entendemos que nós precisamos celebrar, que nós precisamos viver uma vida comum, de qualidade, que aponta para a liberdade que Cristo nos libertou, nós nunca seremos capazes de viver uma vida em excelência. Sua vida precisa estar comparada, equiparada a esse desejo de Cristo. Vida comum faz referência principalmente a 3 tipos de relacionamentos que são quebrados, destruídos, massacrados por traumas que uma vida aprisionada e não livre apresentam como característica. 3 relacionamentos que eu preciso definir com você nessa noite. O primeiro relacionamento de uma vida comum é um relacionamento com você mesmo. Se eu e você não formos capazes de celebrar uma vida conosco mesmo, veja bem, eu preciso entender que a minha vida, que quem eu sou,
precisa estar curado e aceitando a forma que eu aprendi a viver. A vida comum, o primeiro relacionamento da vida comum, ele é característico de uma vida capaz de aceitar a si mesmo. A capacidade de se amar, de se aceitar, de se ouvir e se perdoar, de se melhorar. Sabe o que mais a gente ouve dentro de Celebrando a Vida? Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe quem eu sou. Não sabemos mesmo. Mas nós sabemos que se você aprender a celebrar uma vida onde você aceita quem você é, entende quem você é, e por causa disso você melhora o relacionamento com você mesmo, você consegue dar passos maduros a uma vida de liberdade. E por que a gente está frisando nesse relacionamento? Porque a maior dificuldade que eu e você, seres humanos, temos é de perdoar a gente mesmo pelo que a gente já viveu na nossa vida. E aí você não consegue avançar. Aí você não sabe porque você não consegue alcançar uma outra oportunidade de emprego, um salário maior, uma estabilidade dentro da sua família. Por quê? Porque existe uma quebra de relacionamento entre você e você mesmo. Existe uma dificuldade de aceitação na relação você e você. Olha só. Os traumas que vivemos, e às vezes nem percebemos, impactam a nossa vida de forma que deixamos de nos importar com quem realmente somos e passamos a buscar a ser aceito pelas outras pessoas, no lugar que a gente pertence, as pessoas com quem a gente convive, de uma forma que o comportamento da gente se assemelhe com o comportamento de outra pessoa. Sabe o que acontece com isso? Você perde a sua identidade, você deixa de ser quem você é, para que você seja aquilo que a outra pessoa quer que você seja. Aí você está, todos os dias, deixando de amar quem você é, para que você seja o que o outro quer que você seja. Muitas das vezes isso é uma codependência. Porque você começa a se anular e a sua alegria, na verdade, é que o outro seja feliz. A segunda relação que a vida comum tem é uma relação com uma vida em comunidade. A primeira relação é a relação consigo mesmo. A segunda relação é a relação com as pessoas ao nosso redor. Da mesma forma como você não consegue se aceitar, se amar, se melhorar, buscar algo de melhor para você, você não consegue também ver uma melhora de vida para a vida do outro. Você está sempre quebrando relacionamentos, sempre se afastando de pessoas, pela sua forma de falar, pela sua forma de se relacionar, pelo jeito como você pensa, pela forma como você acha que a pessoa olha para você. De repente, você se vê numa situação onde só você está certo e todo mundo está errado. 8 bilhões de pessoas no mundo e só você está certo. E aí você começa a destruir a relação com as pessoas ao seu redor. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da sua autodefesa de sermos contrariados. Você não pode ser contrariado. O que você acha está certo. E se passar disso, está errado. Irmãos, isso não é relacionamento construtivo. Isso é egoísmo. E a gente está vivendo assim. A gente está vivendo, se afastando das pessoas, achando que a nossa forma de viver, na verdade, se ela vivesse igual a gente, ela seria muito boa. Como se nós fôssemos muito bons. Mas quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, quando a gente está sozinho, aí é realmente quem a gente sabe que a gente é. Então a primeira relação de uma vida comum é comigo mesmo. A segunda relação de uma vida comum é a sua vida com o outro.
Rick Warren, ele diz assim: é da vontade de Deus que a gente tenha um relacionamento íntimo e constante com os outros, para que possamos desenvolver a habilidade de amar. Veja bem, olha só, você precisa de pessoas irritantes, imperfeitas e que te decepcionam do seu lado. É só desse jeito que você vai aprender a viver a vida que Cristo realmente pede que você viva, aquela de amar ao próximo como a ti. Se não tiver uma pessoa irritante do seu lado, irmãos, se não tiver uma pessoa chata do seu lado, como você vai aprender? Pensa bem, muitas das vezes você é a pessoa irritante, você é a pessoa chata na vida de alguém. E é assim que a outra pessoa aprende a te amar do jeito que você é. Olha aí. E na maior parte das vezes, sabe o que está acontecendo? A gente está afastando as pessoas porque elas são chatas, porque são irritantes. Pelo contrário. Quando você começa a amar as pessoas, faz um exercício. Começa a olhar para aquela pessoa chata. É porque eu faço esse exercício. Começa a olhar para aquela pessoa chata e começa a ver se você não se parece com ela. Aí a coisa já fica meio... Eu comecei a olhar para as pessoas, sabe? Minha mãe está me vendo, né? Mãe, eu vou falar, mas é por amor ao programa, tá? Às vezes eu olho a minha mãe assim, agindo de um jeito assim. Aí antigamente eu ficava assim, caramba, minha mãe está fazendo isso. Eu sei que minha mãe está me vendo, gente. Mas é por amor, mãe, eu te amo que a gente está falando isso, tá? Aí eu falava assim, caramba, minha mãe está agindo desse jeito assim. Aí eu chegava em casa, ia falar com a minha esposa, daqui a pouco eu falava só assim, caraca, eu estou falando igualzinho a minha mãe. Eu estou fazendo igualzinho, irmãos, porque muitas das vezes, aquilo que a gente não gosta na outra pessoa, é porque é exatamente daquele jeito que a gente é. E aí, a gente vai destruindo relações com as pessoas, sem entender que aquela relação, na verdade, nos faz aprender o maior de todos os mandamentos que a Bíblia nos ensina a seguir. Que qual é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Por que maior? Porque tem um maior ainda, que é o de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se eu amo a Deus sobre todas as coisas, com certeza eu vou amar o meu próximo. Por quê? Ele é a imagem e semelhança daquele que me amou primeiro. E aí, irmãos, nós temos que entender que se nós não tivermos o entendimento de que a vida comum ela está relacionada a uma vida onde nós nos aceitamos e nós temos um relacionamento bom com a outra pessoa, nós também não vamos entender a terceira relação. A terceira relação, que também é muito importante, é a relação de uma vida em comunhão. E aí, nesse momento, nós estamos falando de uma relação de comunhão com Deus. Se eu não consigo me aceitar, se eu não consigo aceitar o próximo, inevitavelmente, você não vai conseguir aceitar um relacionamento com Deus. Não vai. Por quê? Porque é comum, porque é assim que a vida funciona. É desse jeito que a gente anda. Aqui nós apontamos para um relacionamento íntimo, perfeito, curado e de liberdade com Deus. É natural, irmãos, e triste dizer que as 8 bilhões de pessoas no mundo, quando elas não assumem a responsabilidade delas, quando elas não têm a quem culpar, ou principalmente quando elas não acham resposta para as frustrações delas, elas colocam a culpa em Deus. Porque é assim que eu e você a gente faz. Pensa bem, é fácil culpar a Deus. Afinal de contas, Ele não está fisicamente do nosso lado para poder repreender a gente. Mas, na verdade, na maior parte das vezes, o grande problema é que nós não somos capazes de assumir as nossas responsabilidades como seres humanos. Então, se eu aprendo a assumir a minha responsabilidade como ser humano, eu começo a entender a necessidade de me aceitar como eu sou, de amar ao próximo como a mim mesmo e de reaver um relacionamento íntimo, um relacionamento perfeito, um relacionamento curado e um relacionamento de liberdade com Deus. Os passos são simples. Vida comum é isso. Mas entre uma vida de excelência e uma vida comum, existe a manteiga, que se chama trauma. E essa é a terceira definição que eu quero trazer para você nessa noite. O que é trauma? Trauma é uma experiência
de sofrimento emocional, algo que lhe aconteceu, que quando você lembra, lhe causa culpa, vergonha, revolta, angústia, remorsos ou arrependimento, e que quando temos uma reexperimentação daquela situação, reagimos para a nossa autodefesa. Abre aqui para mim, por favor. Nós reagimos para a nossa autodefesa. Trauma. E aí eu coloquei aqui, obrigado. E aí eu coloquei aqui uma pequena frase para poder falar para você. O que são os traumas? Onde eles vivem? Do que se alimentam? O que fazem? Hoje, aqui no Celebrando a Vida. Irmãos, todo mundo vive um trauma na vida. Seja um trauma positivo, ou seja um trauma negativo. Na maior parte das vezes, nós estamos vivendo cheios de traumas negativos. Então você não precisa ficar preocupado achando que você é diferentão do mundo, não. Porque todo mundo vive um trauma. Pessoas que passaram por situações traumáticas podem apresentar dificuldades de relacionamento e de expressar adequadamente suas emoções e sentimentos. Costumam lutar com sentimentos de insegurança, timidez, culpa, rejeição, tristeza, baixa autoestima, raiva e outras reações que dificultam sua vida e bem-estar emocional. Veja bem, entenda uma coisa comigo aqui. Todo mundo passa por trauma na vida. E por causa dos traumas que você vive, você cria autodefesas para responder ou agir do jeito que você age hoje. Mas na verdade, eu gostaria de dizer uma coisa. Você não é a atitude que você tem. Não entendi, André. Você não é, talvez, a pessoa irritada, impaciente, desorganizada, reclamona, brigona, disfuncional, viciada, que hoje você vive como atitude. Mas um trauma, algo que aconteceu na sua vida, algo que cortou a sua vida e passou por você, te fez criar autodefesas que automaticamente, que no processo de vida, te fizeram chegar a ser e a fazer com que você haja do jeito que você age hoje. E isso é totalmente resolvível. Isso é totalmente possível de ser resolvido. Mas algo precisa acontecer para que esse trauma ele seja transformado na liberdade que Cristo nos libertou para viver. Qualquer tratamento acompanhado, exceto o tratamento medicamentoso, vai se preocupar em descobrir qual é a causa inicial, qual o trauma sofrido, o que é uma característica essencial na história dos pacientes para se direcionar ao tratamento adequado. Ou seja, se você chegar lá num psicólogo, né, e o meu está aqui, meu grande amigo Léo, nem imaginei, estou feliz por você estar aqui, irmão, obrigado. Assim como meu amigo Rodolfo também, obrigado, irmão, por estar aqui. Qualquer psicólogo, psiquiatra, psicanalista que você fosse entrar para poder conversar com ele sobre a sua dificuldade, ele vai tentar entender aonde inicia aquele trauma. Apesar de Celebrando a Vida não ser um hospital ou um consultório médico com profissionais da área de saúde que vão apresentar um tratamento adequado ou procurar uma patologia para justificar seu comportamento ou seu estado emocional, também nós, o Celebrando a Vida, entendemos que é importante descobrir qual é a causa inicial do trauma que te aprisiona. Por quê, irmãos? Porque o trauma, porque o pecado ele precisa ser cortado pela raiz. Porque o trauma precisa ser cortado pela raiz. Porque para você mudar, você precisa achar onde aquilo começou. Lembra que a gente acabou de falar? Você não é a pessoa irritante que todo mundo diz que você é. Talvez você está irritante porque alguma coisa fez com que você chegasse naquela situação de ser uma pessoa irritante. É importante você descobrir aonde isso começa, por quê? Porque é isso que muitas das vezes impede você de caminhar um passo a mais. Irmãos, assim, eu sou profissional da área de TI, eu estou na área há 18 anos, na área de TI,
E eu vejo muitas pessoas mesmo, né, dentro da minha área, talvez você vai ver isso na sua área, muitas pessoas que elas não conseguem avançar novos degraus. Talvez você está na área de medicina, talvez você está na área de direito, talvez você está numa outra área e você não consegue ver pessoas indo além, caminhando novos degraus. Talvez você é a pessoa que não consegue dar um novo passo. Talvez está virando ano e a sua família continua vivendo o mesmo cenário. Talvez você está todos os dias... Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu ouvia muito da minha esposa que eu era nervoso, que eu tinha pouca paciência, né? Eu via muito isso dela. Mas eu achava que eu não era impaciente. Eu achava que eu era objetivo. Entendeu? Eu era objetivo. Não sou impaciente, sou objetivo. Mas a minha objetividade, na verdade, estava travestida de irritabilidade. Teve um dia que eu parei e eu falei assim, cara, a minha esposa está falando que eu sou irritado, fulano está falando que eu sou irritado, que eu tenho pouca paciência, Beltrano está falando, o outro está falando, será que está todo mundo errado e só eu certo? Aí eu tive que parar, olhar para dentro de mim e falar assim, talvez eu não tenha que ser tão objetivo. Aí eu vou usar as palavras que a Grace falou recentemente comigo. Você precisa colocar amor nas minhas palavras, né? Aí eu comecei a entender que eu precisava aprender a colocar amor nas palavras das pessoas, porque nem todo mundo estava falando de um jeito que me levasse à irritabilidade. Na verdade, eu é que estava me autodefendendo para que as pessoas não me atacassem ou não me ferissem. Me ferissem de quê? Lá na minha infância, lá atrás, as pessoas não tinham muita paciência comigo. Eu me lembro de uma situação onde eu fui acusado de fazer uma coisa que eu sequer sabia que aquilo tinha acontecido. E aí a pessoa chegou para mim, aí ela falou para mim assim, não, foi você, não foi o seu irmão, foi você, porque eu sei que você é assim. Irmãos, eu sempre fui gordinho. Dificilmente você vai ouvir uma história minha de que eu subia numa árvore ou que eu subia no telhado, porque eu tinha medo de quebrar o telhado e quebrar a árvore. E a moça falou para mim que eu tinha quebrado o telhado da casa dela. Eu não subi em telhado, mas aquilo ali trouxe para mim um entendimento de que se eu não me defendesse, eu ia sair como errado. Obviamente, a partir daquele momento, eu comecei a falar assim, não, você não vai passar por cima de mim, não foi eu que errei. Nesse processo de entender que não foi eu que errei, eu comecei a viver uma vida onde, quando todo mundo se levantava contra mim, o que eu fazia? Eu abri o peito. Automaticamente, a forma de me defender qual era? Me tornando mais agressivo que a pessoa que estava vindo até mim. A minha paciência encurtava, eu me tornava objetivo, e como uma pessoa objetivo, eu me tornava uma pessoa irritada. Irmãos, tudo tem um início, tudo tem um começo. Cada trauma que nós vivemos na nossa vida vai fazer com que você viva, ou que você responda a situações na sua vida de um jeito diferente. Mas a boa palavra que eu tenho para dizer para você nessa noite é que você não é o seu trauma. É que você não é a sua atitude atual que as pessoas dizem que você hoje tem sido. E por causa disso, eu preciso trazer você agora para Tiago capítulo 4, versículo de 6 a 10, porque depois da definição de que é uma vida excelente, depois da definição do que é uma vida comum, e depois da definição do que é trauma, eu preciso dizer para você que há esperança, há expectativa de mudança, há oportunidade de mudança, e nós vamos aprender isso em Tiago, no capítulo 4, logo no comecinho do versículo. Você vai ver que Tiago vai dizer assim, ele fala assim, logo no começo do versículo 6, mas ele nos dá cada vez mais graça. Irmãos, o que é graça? Favor imerecido, porque eu já sabia que você ia responder isso. E o que é favor imerecido? Não pode falar que é graça, né? Porque aí não vai ter graça. Mas e aí, o que é favor imerecido? É algo que a gente não merece. Eu sabia que você já ia responder desse jeito também. Mas parece que a coisa ficou sem definição.
Porque se eu perguntar para você o que é que você não merece, talvez você não vai saber me responder. Porque você acha que você não merece. Então a graça ela não consegue ser efetiva na sua vida. Porque se você acha que não merece o amor de Deus, como Deus vai te dar algo que você não merece, que é a graça dele? Querido, entenda uma coisa comigo. A Bíblia, como toda a sua mensagem, ela foi escrita de uma forma definida, e não de uma forma aleatória e de uma forma indefinida. Mas ela foi escrita com um propósito muito direto, para trazer a restauração, todas as vidas, as nossas vidas, que uma vez reconhecendo a nossa limitada condição de pecado, aceitamos o auxílio, a oportunidade, a chance de viver a vida que realmente Cristo desejou para mim e para você. Então eu quero redefinir graça com você nessa noite. Eu quero dizer para você que graça, na verdade, ela é uma chance, ela é uma oportunidade. A chance é um auxílio para que você possa viver a vida que Cristo desejou para você. É por isso que Tiago ele vai começar o versículo 6 e ele vai falar assim: e Deus nos dá cada vez graça. Não, ele vai falar, e Deus nos dá cada vez mais graça. Ou seja, todos os dias, quando você virar para alguém celebrando a vida, pessoal do Celebrando a Vida, agora é para a gente aprender. Toda vez que alguém chegar para o Celebrando a Vida e falar assim, você não sabe o que eu vivi, aí você pode falar para ele assim, mas Deus te dá todos os dias, a cada dia, mais graça. Celebrando a Vida, irmãos, é uma oportunidade que você tem para que todos os dias você possa ver do Senhor, ter do Senhor mais graça. Nós estávamos aqui no momento de oração, e aí o irmão orou aqui, e aí ele falou assim, Senhor, o Celebrando a Vida é uma oportunidade de nós termos cada vez mais Deus dentro de nós. Foi uma definição que eu nunca tinha ouvido. E fez sentido para mim na hora que eu ouvi essa palavra. Porque o Celebrando a Vida, ele é uma oportunidade para que todos os dias Deus esteja um pouquinho mais dentro de você. Como assim, André? Um pouquinho mais na sua forma de falar, um pouquinho mais na sua forma de ter paciência, um pouquinho mais na sua forma de ter sabedoria, um pouquinho mais na sua forma de aceitar a relação com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Todos os dias, o nosso comportamento vai mudando quando nós entendemos que nós podemos viver um dia de cada vez com mais graça. Mas eu não quero falar para você sobre comportamento. Eu quero falar para você sobre 4 características que Tiago fala aqui, para dizer para você que é possível viver uma vida de excelência. A primeira característica que Tiago fala para a gente aqui nesses versículos, está no versículo 7, e ele diz assim, portanto, sujeitem-se a Deus. O dicionário diz que sujeitar é obedecer. Sujeitar, ele também vai definir como depender. Então, Tiago está falando o seguinte, como você recebe a cada dia mais graça, se você quiser e é possível ter uma vida diferente, sujeite-se a Deus, dependa de Deus, obedeça a Deus. Ah, mas eu não consigo mudar quem eu sou. Não, você consegue, porque a Bíblia diz, através de Tiago, que se você se sujeita a Deus, olha a continuidade do versículo 7. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então é possível resistir ao diabo, é possível que ele fuja de você, é possível que você não seja tentado pela tentação que você sofre todos os dias, uma vez que você se sujeitar e depender de Deus. É Bíblia? Não é o Celebrando a Vida, é a Bíblia. É Deus falando para você assim, você pode enfrentar e viver uma nova vida se você se sujeitar a Deus. A segunda coisa que ele fala está no versículo de número 8, e ele diz assim, cheguem perto de Deus. Continua o versículo comigo. E ele se chegará a vocês. Ninguém fica perto de alguém que não quer ser parecido.
Vou te explicar. Por exemplo, eu e o pastor Meise. Eu estou perto dele, eu caminho igual a ele, eu estou sempre buscando, ele sempre mandando mensagem, porque eu quero ser parecido com ele. O pastor Meise sempre começa assim: queridos, boa noite. Sempre fala: queridos, boa noite. Quando eu fui começar aqui, eu já estava assim: queridos, boa noite. Porque, irmãos, a gente sempre fica perto de quem a gente quer se parecer. E é por isso que Tiago ele vai falar assim, cheguem perto de Deus. Se você quiser ter comportamentos que são iguais aos comportamentos de Jesus, os comportamentos que Deus deu ao seu Filho em forma física para nos mostrar como temos que viver, eu e você precisamos chegar perto de Deus. Porque se chegando perto de Deus, Ele se chegará até nós. E aí eu estava pensando, Paulo ele fala, sejam meus imitadores, porque ele é imitador de Cristo. Pastor, o senhor segue a Cristo? Então, se eu te imitar, eu estou imitando Cristo. Correto? Porque o senhor está imitando Cristo. Então, se você estiver perto de pessoas que estão buscando imitar a Cristo, é natural que a sua forma e o seu comportamento de ser, a sua forma de ser, ela mude para ser aquilo que a pessoa que está ao seu lado está vivendo. Se você está próximo de pessoas que cada vez mais falam palavrão, que cada vez mais que sugerem que você viva uma vida diferente da vida que Cristo desejou para você, se você está caminhando cada vez mais próximo de pessoas que estão vivendo diferente daquilo que você aprende através da palavra de Deus, obviamente você vai se parecer com aquilo. E é por isso que Tiago vai falar, cheguem perto de Deus, para que Ele chegue perto de você. E uma vez chegando perto de você, você se pareça cada vez mais com Ele. Logo, a sua irritabilidade, ela vai ter que ficar de lado, porque Deus não é irritado. Logo, a sua falta de amor, ela vai ficar de lado, porque Deus é amor. Logo, a forma como você trata as pessoas vai ser diferente. Logo, o vício que muitas das vezes está dentro da sua realidade, vai começar a ser uma realidade. Por quê? Porque quando nós estamos próximos de Deus, automaticamente nós nos parecemos mais com Ele. A terceira característica que nós aprendemos com Tiago está no versículo de número 8 ainda. Ele diz assim: limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração de vocês. Em terceiro lugar, Tiago vai falar que a oportunidade de mudança se dá quando a gente limpa as mãos e purifica o coração. Lá em Efésios, quero abrir rapidamente com você, Efésios, capítulo de número 4. Quero ler 2 versículos com você. Efésios capítulo 4, versículo 22, vai dizer o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompem segundo desejos enganosos, mas a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que Tiago está dizendo para a gente, irmãos, lá no capítulo 4 do livro de Tiago, é que quando eu e você, nós limpamos as nossas mãos e purificamos os nossos corações, ele está falando o seguinte: deixem de ser e de agir do jeito que vocês estão agindo, porque é possível. Você vive desse jeito porque você quer, e não porque alguém está te impondo que você seja assim. E aí, Paulo ele vai falar aqui aos Efésios o seguinte, que nós temos que nos revestir a nossa mente, revestir o nosso corpo, revestir quem somos, para que nós possamos ter uma nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos, então, você precisa entender que limpar o coração, limpar as mãos e purificar o coração é uma decisão que você toma. Você decide e vai. Se você decidir e ir,
segundo o desejo e a vontade do coração de Deus, só tem uma coisa que pode acontecer na sua vida: os céus se abrirem e a glória de Deus descer sobre você. O quarto ponto importante para a gente poder começar a finalizar aqui a nossa palavra, está no versículo de número 9, que diz assim: reconheçam sua miséria e lamente e chore. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Irmãos, essa é a maior referência bíblica para dizer para você que a única forma que você tem de mudar a sua vida é reconhecendo o seu pecado, compartilhando um ao outro, que Tiago vai falar em Tiago 5,16, saindo da negação e entendendo que se você compreender que você não pode mudar os seus maus hábitos, Deus pode fazer isso por você. E eu preciso entender que essas oportunidades, elas estão disponíveis para mim todos os dias. Admitir que somos impotentes para controlar a nossa tendência de fazer as coisas erradas e que a nossa vida está fora de controle, nos torna sensíveis às mudanças efetivas e curadoras que Cristo quer fazer em nós e através de nós. Mas eu e você precisamos estar sensíveis a essa mudança. A paciência só começou a aumentar um pouquinho quando eu comecei a reconhecer que realmente eu era impaciente. Agora, se está todo mundo dizendo para você que você é uma coisa e só você diz que você não é, irmãos, tem alguma coisa aí que você precisa rever na sua vida. É por isso que Tiago vai dizer: reconheçam, chorem, lamentem. Porque reconhecendo, você vai alcançar a grandiosidade do amor transformador de Deus na sua vida. Para finalizar, é possível viver uma vida semelhante a de Jesus. Uma vida que emane mais alegria, satisfação e vida. Por isso, a humilhação, em forma de reconhecer a sua impotência em resolver o seu modo de agir, negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz, é necessário, irmãos. E como é que o Celebrando a Vida pode te ajudar nisso? Como o Celebrando a Vida pode te ajudar a viver uma vida de liberdade e alcançar a vida de experiência que Cristo deseja para você? O que é o Celebrando a Vida? Eu coloquei uma definição aqui para ficar fácil para você entender. O Celebrando a Vida, irmãos, é uma das ferramentas que te ajudam a perceber e receber o auxílio, a oportunidade e a chance, ou seja, a graça de Deus em função da esperança de uma vida equilibrada e de uma vida de excelência. O Celebrando a Vida é uma ferramenta que vai te ajudar a entender que você pode dar um passo a cada vez, através da mais graça que Tiago vem nos ensinando. Tiago está falando para você assim: é possível. E o Celebrando está dizendo assim para você: e nós te ajudamos. Isso é o Celebrando a Vida. O Celebrando a Vida é o braço que se estende para você, para que você possa caminhar junto conosco. O Celebrando a Vida é o ombro que aparece para você colocar na sua cabeça e chorar tudo aquilo que uma outra pessoa, que um outro lugar, que uma outra situação não vai permitir que você viva. Mas por que o Celebrando a Vida faz isso? Porque nós entendemos que todo mundo deve viver a vida de liberdade e de excelência que Cristo quer para mim e para você. Nós queremos, irmãos, que vocês sejam os maiores profissionais da área de vocês. Nós queremos que vocês sejam as melhores famílias que existam dentro da igreja de Irajá, dentro de Vicente Carvalho, dentro de Vila da Penha, quiçá dentro do Brasil. Nós queremos, irmãos, que vocês sejam os melhores pais, as melhores mães. E para isso nós entendemos que para que você alcance isso, você precisa viver uma vida de liberdade. E é essa a oportunidade que o Celebrando a Vida dá para você hoje. Uma outra resposta que eu quero trazer para você é para a seguinte pergunta: por que você precisa do Celebrando a Vida? Você precisa do Celebrando a Vida porque a principal do Celebrando a Vida, a principal missão do programa é te apoiar, te direcionar, te orientar, suportar, acompanhar no processo de restauração dos seus relacionamentos consigo mesmo,
com os outros e com Deus, superando todos os tipos de traumas, vícios e maus hábitos em direção de uma vida de liberdade. A missão do programa é te ajudar a você dar passos de maturidade para uma vida de excelência. E todo mundo que você viu aqui na frente, irmãos, todo mundo entende hoje que é imperfeito, que é impotente para mudar a sua condição de vida, mas que emana de um desejo todos os dias de viver um dia de cada vez em direção a uma vida de liberdade. É isso que o Celebrando a Vida quer para você. Naquilo que mais te dói, naquilo que mais te impede de alcançar um outro patamar, um outro nível de vida, é aí que o Celebrando a Vida entra para poder te dizer, é possível e eu vou com você. Tem uma outra pergunta que eu quero responder para você. Como é que funciona o Celebrando a Vida? Através do reaprendizado de princípios bíblicos, porque o programa do Celebrando a Vida, ele é totalmente bíblico. Ele está baseado dentro de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que falam sobre as bem-aventuranças. O Celebrando a Vida, irmãos, ele é uma oportunidade de você aplicar Bíblia na sua vida. André, mas eu preciso de Bíblia na minha vida? Você está dizendo que para eu mudar a minha vida eu preciso de Bíblia? Não, eu estou dizendo para você que você precisa de princípios, e não existem princípios melhores do que aqueles que estão dentro da palavra de Deus. É a falta de princípios que te leva a ter uma vida disfuncional dentro do seu lar. É a falta de princípios que te leva a ter uma vida cheia de gatilhos. É a falta de princípios que te leva a viver uma vida onde a sua oração ela não é compatível com o seu comportamento. Porque Deus diz que você tem que viver de um jeito. Ele diz que o princípio dele é de uma forma, e você vive completamente diferente. Então o que nos falta, irmãos, o que falta para o mundo, o que falta para a nossa geração hoje, são princípios que nos levem a uma vida de liberdade. E é isso que a gente quer trazer para você. Através de princípios bíblicos aplicados em formas de passos diários. Então, não é algo que você vai colocar dentro do seu coração, né, e vai mudar de uma hora para outra. Não, você vai receber essa mensagem, você vai receber a palavra, você vai receber algo que pode mudar a sua vida, e esse algo que pode mudar a sua vida, você vai aplicar diariamente na sua vida. Uma outra pergunta que eu quero responder para você: para quem é o Celebrando a Vida? Irmãos, o Celebrando a Vida é para pessoas comuns. É para mim e para você que vive uma vida cotidiana comum. Pessoas que passam por traumas, tristezas profundos, que não entendem seu comportamento diante de situações diversas. Você não sabe por que você age desse jeito? O Celebrando a Vida é para você, porque através, irmãos, dos princípios e dos passos que nós aprendemos à luz da Palavra de Deus, você começa a entender que a sua vida, ela pode ser diferente por quem você é, através de uma vida comparada à de Jesus. Então, o Celebrando a Vida não é para uma pessoa que é só viciada em drogas, uma pessoa que é viciada em bebida, é para essas pessoas também. Mas Celebrando a Vida também é para você que morre de ansiedade todos os dias, que não consegue sair da depressão e nem da síndrome do pânico, que te permite sair talvez de dentro de casa. Talvez você está dentro da internet, você está na internet aqui com a gente, e você é uma pessoa que está vivendo uma síndrome do pânico. E nem no portão da sua casa você vai. O Celebrando a Vida é uma ferramenta para te ajudar a você caminhar passos de maturidade diante de uma vida de liberdade que Cristo nos libertou. Uma outra oportunidade que eu quero dizer para você sobre Celebrando a Vida: qual é a responsabilidade que você tem com o processo do Celebrando a Vida? Você precisa entender que o Celebrando a Vida, ele não muda ninguém. Quem muda as nossas vidas é Jesus Cristo. O Celebrando a Vida, ele é só uma oportunidade para que você possa entender a mais graça que Tiago nos ensinou hoje. Todos os dias você tem a oportunidade de viver uma vida diferente em Cristo Jesus. E essa vida diferente, ela está baseada em uma vida de obediência, de dependência.
Uma vida onde, quando você se coloca diante de Deus, irmãos, você acha que a nossa vida melhorou e nós somos totalmente diferentes, anjos, né? Se eu bater os braços aqui, as asas vão sair aqui atrás. Não, irmãos, nós continuamos enfrentando os nossos desafios e as nossas dificuldades, mas hoje nós entendemos que nós não precisamos viver sozinhos. Você não precisa passar pelo que você está vivendo sozinho. Você não precisa caminhar pelo que você está caminhando sozinho. O Celebrando a Vida está aqui para poder te dar os braços e caminhar junto com você. Tem uma frase que nós vamos colocar esse ano. É a nossa frase tema desse ano. Que você precisa entender e guardar no seu coração. Pode colocar o próximo slide, por favor. Ninguém pode andar sozinho. Irmãos, esse ano, esse vai ser o nosso maior desafio. O Celebrando a Vida está te convidando para você viver uma vida onde você não vai viver sozinho. Vai sempre ter alguém com você. Não vai ser permitido estar no Celebrando a Vida sozinho. Muitas pessoas me procuram, conversam comigo no WhatsApp, e aí eu pergunto assim, mas você está caminhando com quem? Aí elas falam para mim assim, não estou caminhando com ninguém. Não vai mais poder existir isso. Eu quero que você saiba que esse ano é o ano que você tem para crescer junto com alguém. Tiago 5,16 diz, portanto, confesse seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros. A oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Isso é diferente, irmãos, de 1 João capítulo 1, versículo 4,19. Que diz que se nós, 4,19, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Isso é diferente, porque se eu confesso meu pecado para Deus, olha só, se eu confesso meu pecado para Deus, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Mas a única forma que nós temos de ser curados é confessando o nosso pecado ao outro. É falando da nossa dificuldade um pelo outro. Porque a vida do ser humano ela é relacional. E nós precisamos entender que é a oração do outro que vale muito nos efeitos da minha vida e da transformação de quem eu sou. Quando eu e você nós entendermos isso, nós vamos entender que ninguém pode andar sozinho. É por isso que a gente quer convidar você para você fazer parte desse programa esse ano. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de falar sobre essa ferramenta que tem mudado a vida de pessoas. Muda a minha vida há 9 anos. Pode mudar a sua vida também. Pode transformar quem você é também. Pode te levar a um novo patamar de vida. Sabe aquele lugar que você não consegue sair? Tem algo te prendendo? Tem algo que não consegue deixar você ir além? É esse algo que Deus está te convidando para que hoje você aceite viver um processo de mudança na sua vida. Processos são demorados. Mas a mudança ela é efetiva quando nós nos colocamos à disposição daquele que realmente pode nos mudar. Nós vamos apresentar aqui atrás um QR Code, assim como você vai ver aí nas paredes. Esse QR Code é para você poder apontar o seu celular e você poder ver um pouquinho do que Deus quer fazer na sua vida esse ano. Você que está na internet, você pode entrar lá no Instagram da gente, tem um link lá na nossa bio, celebrandoavida.oficial, e lá tem o link para que você possa participar do programa esse ano. Esse programa, irmãos, ele tem mudado a vida de pessoas que aceitam viver um processo de transformação. E esse processo de transformação tem levado pessoas a outro patamar de vida. Quer ver uma coisa? Pessoas têm deixado a depressão. Pessoas têm arrumado emprego. Pessoas têm restituído seu casamento. Pessoas têm saído, irmãos, de uma vida depressiva para uma vida de liberdade, uma vida de excelência, que é a vida que Deus quer para a sua vida. E é essa palavra que nós queremos que você receba nessa noite. Uma palavra de mudança, de transformação, para que você possa alcançar o novo de Deus, aquilo que Deus quer para você. Vamos louvar ao Senhor.